Dá para ampliar esse gráfico aí, não? Aí, ótimo. Isso. Vocês estão vendo aí agora? Vendo e ouvindo, Antônio? Bom, o que ocorre que ficou comprovado aqui nos anos recentes, que as retomadas das recessões anteriores do passado foram mais rápidas do que essa última retomada de 2014 a 2016. Vocês veem aí que de 2014 a 2019, a economia brasileira chegou no fundo do poço e aí depois ela não conseguiu arremeter, ela não conseguiu crescer. E na hora que a gente vinha com a perspectiva de um crescimento sustentável, nós tivemos aí o Covid. Então nós temos um desafio agora ainda maior, que é sair de uma segunda recessão sem ter saído da primeira ainda, que é a originária de 2014. Minas Gerais, especificamente, enquanto entre 2002 e 2008, Minas Gerais cresceu um pouquinho acima da média do Brasil. Depois de 2008, que é aquela inflexão na curva aqui, esse momento, vocês veem que Minas Gerais, que era o azul claro, vinha crescendo acima do Brasil, começa a performar abaixo do Brasil, e nesse período de 2008 a 2019, nós tivemos um crescimento inferior ao do Brasil de 5,8%. Ou seja, Minas Gerais perdeu participação relativa em relação ao resto da economia brasileira. O que, de certa maneira, é esperado, pois Rio, São Paulo, Minas Gerais terão dinâmicas menos, vamos dizer assim, intensas de crescimento que regiões de fronteira, como o centro-oeste e o norte do Brasil. Mas 5,8% é muito grande, é um percentual muito alto acumulado aí nesse período. O cenário econômico de 2020, o que nós estamos enfrentando? Primeiro, queda da confiança de empresários e consumidores. Baseado em quê? No segundo item aí, aumento da incerteza. Olha, nunca na história recente nós tivemos uma crise com essa natureza e dessa dimensão global. Isso está aumentando a incerteza, até mesmo porque ninguém sabe quando o Covid vai de fato ser debelado ou afastado. Então isso gerou uma incerteza muito grande de consumidores. Os consumidores não sabem se vão ter renda, não sabem se vão ter empregos. E os empresários não sabem se vão poder investir nesse cenário. Como é que fica o cronograma de investimentos? Já que eles estão com dificuldade de tocar a operação no normal. Ou seja, a expectativa de novos investimentos está frustrada por parte de todos. E aí que vem, quem vai ter que investir nesse momento? O Estado. Como que o Estado vai fazer investimento se o Estado está quebrado? Qual que é o ponto positivo? Há dinheiro de sobra no mundo. Então, nós vamos poder, se formos eficientes, termos uma agenda aqui de reformas que permita investimento privado em infraestrutura no Brasil. Bom, nós tivemos queda do preço de commodities, né? Vale destacar que nesse ponto Minas Gerais está privilegiada, porque tanto o minério de ferro manteve os seus preços, como os setores minero-metalúrgicos também. E o minério de ferro é a nossa principal commodity. As outras commodities tiveram pequenas quedas, mas nada acentuado. E para os produtores de commodities, na verdade, a valorização cambial que o dólar teve está gerando mais renda para os segmentos exportadores, apesar da queda do preço de commodities. Então, se no mundo todo a queda do preço de commodities foi um impacto negativo, no Brasil, nem tanto. Piora nos termos da troca, sim, aí para a economia como um todo, devido à valorização excessiva do dólar, tivemos piores nos termos de troca.
queda nos preços de ativos. Num primeiro momento, todos os ativos serão depreciados. E piora das condições financeiras das pessoas e empresas. Qual que é o grande problema dessa crise? Que foi uma redução abrupta, não programada. E isso aumenta o quê? A incerteza. Porque quando um fato é previsível ou programável, você se prepara para ele. O que aconteceu com o Covid? Na verdade, nem o Estado brasileiro se preparou para o Covid, nem os agentes econômicos. Quando foram tomar alguma medida, já estava ali acontecendo realidade. Então, o impacto foi muito mais negativo do que o que poderia se esperar. Redução no fluxo de pessoas e mercadorias. Esse talvez seja o ponto mais crítico do Covid e que o diferencia de todas as outras crises econômicas. Pois essa redução foi muito violenta e inesperada e repentina. Então, o comércio se viu, de repente, esvaziado, fechado, as cidades esvaziadas de maneira geral e as mercadorias sem ter para onde ir. Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais a gente conseguiu decretar a indústria como essencial logo no início. Só que boa parte da indústria está parada, não porque exigência do Covid, do ponto de vista sanitário, mas está parada porque não tem para quem vender, já que o comércio está fechado. Piora no mercado de trabalho, restrição, esse item eu não posso nem, não preciso nem detalhar, é uma realidade. Aqui a FIENG atuou duramente junto ao governo federal e a gente trabalhou muito pela MP 936, inclusive subsidiamos o governo de boa parte do conteúdo dessa medida e ela com certeza poupou aí 10 a 15 milhões de desempregados. Evitou com que mais 10 ou 15 além do que nós já temos. Restrição da oferta de crédito, aumento do risco país e desvalorização cambial. Esses são os cenários econômicos do momento. O faturamento e serviço é o que mais caiu. Turismo e transportes. Isso é desde 1º de março, 73%. Bares e restaurantes, 55%. Serviços automotivos e autopeças, 26,7%. Demais serviços, 47%. Ou seja, o setor de serviço, obviamente, foi o que teve maior impacto, porque ele demanda gente e ele lida com gente. Então, foi onde houve o maior impacto. O negrito são os dias antes do surto de corona, o preto, e azul após o corona. Vocês veem que a queda é drástica e depois ela permanece, não há uma recuperação. Faturamento do varejo. E aí, olha aí, vestuário, para não falar o segmento da Elisa e o meu também, a maior queda, 64%, porque loja de roupa está fechada. Móveis e eletrodomésticos, 39,7% de queda. Por quê? Porque a venda online é muito alta desses itens. Então, teve uma queda de 40%, mas porque você pode comprar online. No varejo vestuário é pouca a venda online, porque o brasileiro tem o hábito de provar a roupa, ver se ficou bem, se combinou, se marcou, se não marcou. Mulher é difícil comprar roupa por internet. Homem também. Posto de gasolina, queda de 31,7%. Mas aí é o quê? Fruto da redução das pessoas e do fluxo de carros. Materiais de construção, 15%. Drogarias e farmácias, menos 1,9%. E o grande ganhador do Covid é supermercados e hipermercados, mais 17%. Aí muitos de vocês vão se perguntar, mas peraí, o povo está comendo mais? Não, não é que está comendo mais. É porque os outros canais que ofereciam comida foram fechados. Restaurante está fechado. Empresas de alimentação que ofereciam alimentação nas indústrias estão fechadas. E nos supermercados também,
você passou a comprar um leque maior de produtos, porque é o único lugar aberto. Então, você passou a comprar cartucho de impressora em supermercado, itens eletroeletrônicos em supermercados e hipermercados, papelaria em supermercados, eventualmente vestuário em supermercado. E além da própria comida de supermercado ter aumentado, porque eles passaram a alimentar 100% da população, e não uma fatia, como era antes. Por exemplo, quem comia fora não comprava em supermercado. E os restaurantes sempre compraram de distribuidores, do Ceasa, etc. Então você vê que os supermercados são os grandes ganhadores da crise do Covid, mesmo com a queda de renda, eles tiveram aumento de 17%. Prova maior que sempre tem, em toda crise, tem oportunidades, né? As nossas projeções, quais são os problemas do Brasil? Fraca capacidade de testagem das pessoas. Essa fraca capacidade de testar vai levar com que a gente fique parando e voltando. É o efeito vagalume. Por quê? Eu digo que a paralisação da economia é o efeito draconiano. Ou seja, é uma coisa ultrapassada e antiga, porque nós não nos preparamos. Então a gente tem que fazer o mais radical, que é não saia de casa. Fecha o comércio. Fecha a indústria. Esse é o pior cenário. Por quê? Porque nós não temos capacidade de teste. Porque nós não nos preparamos em termos hospitalares. E agora que está se fazendo isso. Se isso já tivesse pronto, nós não tínhamos máscara para toda a população. A solução para o Covid é teste e máscara. A máscara reduz o nível de contágio quando as duas pessoas estão usando em 94%. Ela é muito mais eficiente que o isolamento. Quem tem que estar isolado, na nossa percepção, na percepção da FIENG, são somente a população de risco. O relaxamento das políticas de isolamento social será, portanto, gradual e heterogêneo entre regiões e setores da economia. Essa heterogeneia ela é favorável, porque no início o Brasil fechou tudo como se a crise do Covid tivesse igual em todos os estados. E agora, como já teve preparo, já está sendo diferente. Isso é positivo, porque onde o vírus está mais forte, as medidas são mais restritivas, e onde ele não está tão forte, você tem uma maior permissão para funcionar. Isso vai ter um efeito positivo na recuperação da economia. Essa é uma dura realidade, os empregos perdidos não serão rapidamente recuperados, apesar dos esforços do governo. Na verdade, vai haver, junto com a pandemia, uma mudança de cultura. E vai haver esse outro item aqui, que é a desestruturação de setores produtivos, tendo em vista o desaparecimento de empresas. O que ocorre? Esse evento foi um evento, conforme eu já disse aqui, inesperado. Então, empresas que estavam numa condição mais frágil ou em setores mais atingidos não vão conseguir superar essa crise. E aí nós vamos ter desestruturação de algumas cadeias produtivas. Nesse momento, enquanto empresários, vai surgir oportunidade para algumas pessoas. Pois tem empresas que não vão ter capacidade de retomar e, com isso, vai ter espaço em alguns segmentos, em alguns mercados. Agora, qual que é o grande problema? Como fazer com que esses empregos perdidos mantenham a renda? Qual que é o desafio da retomada? É manter a renda da população para que ela possa continuar consumindo e aí propiciar uma retomada mais rápida. Que é exatamente isso que a gente quer evitar. A piora das condições financeiras das famílias e das firmas dificultará a retomada do consumo e do investimento. Ou seja, o desafio do pós-Covid é como manter a renda dessas famílias desempregadas e daqueles setores que perderam alguns membros, como, por exemplo, empresas que fecharam, para que a economia possa retomar.
os setores terão dificuldade para retomar a capacidade total de produção, ainda operando com considerável ociosidade. Essa é uma realidade, mas não uma realidade para todos os setores. Porque junto com o que nós tivemos um fator que vai ser positivo para o Brasil, se o Brasil souber a oportunidade, que primeiro é a desvalorização cambial, vai tornar os produtos brasileiros mais competitivos no mundo, mesmo e apesar da desaceleração no comércio global. Porque nós teremos uma moeda mais fraca, com isso nós vamos ter duas oportunidades, uma de exportar mais e a outra de substituir a importação. Então, eu acredito que existe uma oportunidade, e existe uma oportunidade maior ainda, que é a de atrair investimentos externos para o Brasil, já que nós vamos ter uma mudança geopolítica internacional. Mas isso eu vou aprofundar mais para frente. E aqui vocês verem, em 2020, a FIENG fez uma projeção de queda do PIB brasileiro de 5,7% e de Minas Gerais de 7%. Em 2021, a gente está prevendo uma retomada. E menor para Minas. Por quê? Porque o governo aqui está mais debilitado. Agora, em função dos acertos que a gente vem tomando aqui na crise, e a gente ainda não conseguiu um modelo matemático que possa calcular isso de maneira adequada, nós estamos achando que Minas Gerais não vai ter essa performance tão negativa igual os nossos estudos apontaram. Por quê? No primeiro segmento, na indústria, como a indústria não parou em nenhum momento, e vocês podem ver que a indústria mineira ainda tem uma participação do PIB relativa maior do que no resto do Brasil, no Brasil é 21,7%, aqui em Minas é 25,3%, e o que aconteceu com a indústria? A indústria em Minas Gerais não parou. Ao não parar, ela deslocou alguns dos concorrentes nesse período de crise de outros estados que tiveram suas operações paralisadas por decretos governamentais, municipais ou estaduais. Então a gente ainda não conseguiu captar esse movimento, mas ele é nítido, que Minas Gerais absorveu parte da demanda de outros estados que estavam paralisados ali naquele primeiro momento da crise. E que, enquanto aqui, a indústria não paralisou. Vocês vão dizer, quer dizer com isso os números da indústria são bons? Não, não são bons, mas eles são menos ruins que os dos demais estados. E acredito que o controle mais efetivo do coronavírus aqui e uma preparação que nós ganhamos tempo para o sistema de saúde vai permitir que a crise aqui seja menos relevante do que em outros estados. Então nós podemos ter uma reversão que não foi apontado no nosso modelo econômico aqui nesse cenário. Projeções setoriais de 2020. Nós vamos ter agropecuária com alta de 3,2%, lembrando que mesmo que o preço, nós tivemos produção de soja recorde esse ano e estamos com produção de café. Além disso, o câmbio está positivo. Então, apesar do preço da commodity ter caído em dólar, o câmbio se valorizou quase 30% nesse período e aí está gerando uma renda adicional. Serviços vai ser o mais afetado, 8,8%, mas muito próximo da indústria de transformação, 8,5%. Construção, 4,7%. E a indústria extrativa vai dar uma contribuição positiva, já que a gente teve um fraco desempenho em 2019, em funções do acidente de Brumadinho, etc. Então, a indústria extrativa vai contribuir positivamente com a economia mineira nesse momento. O que nós estamos prevendo é um processo de recuperação econômica em U, não em V. Em V é quando o vale que está ali da queda, que caiu, voltava logo aqui, que era a previsão de muita gente. Nós estamos estimando uma retomada mais lenta, e aí essa retomada pode ser mais positiva ou menos
de acordo com algumas ações que o governo brasileiro tomar. Qual é o cenário que ninguém sabe? Quer dizer, como é que o governo vai lidar? Ele vai emitir dinheiro? Se ele emitir dinheiro, o custo da dívida pública é menor. Hoje a FIENG é favorável que o Banco Central emita dinheiro e, com isso, você não tem uma ampliação da dívida pública. O André Lara Rezende publicou um artigo recente muito interessante sobre esse tema que eu recomendo que vocês leiam. Nós vamos ter um aumento de déficit, não tem como, porque o governo está arcando com uma série de despesas. Agora, por outro lado, também nós estamos com a taxa de juros mais baixa da história. Então, mesmo aumento do déficit, o custo de financiamento desse déficit não deve crescer tanto, porque a taxa de juros no Brasil caiu muito. Então, isso tem um aspecto positivo. Eu estou aqui trazendo os aspectos positivos e os negativos. E existem oportunidades, né, para as indústrias. Eu só dando um exemplo, tem empresas trabalhando aí 3 turnos, produzindo itens da crise. Aí você tem lá caixões, máscaras, equipamentos de proteção individual, produtos de higienização, manutenção de equipamento hospitalar, equipamentos hospitalares. Caixões não deixa de ser até uma piadinha, porque, na verdade, o número de mortes no Brasil caiu. Então, muita gente que previu que a indústria de caixão ia aumentar, ela não aumentou, porque o número de mortes total no Brasil caiu, porque parou de morrer gente de acidente de trânsito, etc, etc, etc. Mas, no médio prazo, nós vamos ter aumento do número de mortes. Por quê? 35% dos tratamentos de câncer foram interrompidos. O atendimento a cardíacos caiu 25%. Será que as pessoas pararam de ter problema do coração? Não, elas pararam de procurar o hospital. Quando forem procurar, vão ter problemas muito mais crônicos do que estão aí. Ou seja, vai ter um custo de vidas maior. Empresas passaram a investir em fornecedores internos mais próximos da produção e do consumidor final. Essa é a grande oportunidade e é a discussão que eu queria chegar aqui com vocês, que é a questão geopolítica e estratégia de se ter uma indústria no país. O que nós vimos aqui durante a crise do Covid? Os países que têm indústria estão conseguindo reagir ao Covid muito melhor do que aqueles que não têm. E nós vimos, durante a crise, quem depender da China está em que situação? Está em péssimos lençóis. A China não forneceu praticamente para ninguém, a não ser para os parceiros que ela elencou como estratégicos, produtos de combate ao Covid. Como é que o Brasil está se saindo dessa? Com produção local. Então, o mundo inteiro vai se perguntar, nós podemos concentrar a indústria do mundo na China, isso é seguro? Já viram que não é. Então, o discurso de globalização sai dessa crise do Covid enfraquecido. E aí gera uma oportunidade para a nossa indústria. E gera uma oportunidade também para os trabalhadores brasileiros, também para a nossa tecnologia. Então, a indústria que for motor do desenvolvimento da China pode passar a ser novamente motor de desenvolvimento de alguns países. Porque os próprios países, do ponto de vista estratégico, vão querer a produção local. Você imagina, gente, nós estamos enfrentando uma crise viral, que no termo de escalada mundial, quer dizer, aqui no Brasil, matou 15 mil pessoas até agora, talvez mate 50 mil. Mas em termos de números, face aos grandes fenômenos da humanidade, quantas milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? E o impacto econômico do Covid é da mesma magnitude de guerras, com o número de mortos muito mais baixo, né? Imagina se esse cenário hoje fosse de guerra numa economia totalmente integrada. Por isso que muitas vezes, quando eles comparam a pandemia atual com a de 1918, são fenômenos incomparáveis e levam para o lado econômico, porque no início do século XX,
a integração da economia era completamente diferente da de hoje. Portanto, você não pode avaliar os impactos de uma crise da gripe espanhola lá com o coronavírus aqui. Quase não, mais de 100 anos depois. São efeitos incomparáveis, e eu tenho visto muito gráfico simulando essas ações, e eu sou crítico disso. Eu, particularmente, a nossa equipe econômica traça os seus cenários com base em cenários econômicos de maior probabilidade. Eu, particularmente, sou mais otimista do que esse cenário. Acredito que o Brasil tem uma oportunidade aí de longo prazo grande, pois está num continente isolado, pode ser uma boa plataforma de produção para vários países, é um país grande produtor de commodity, tanto agrícola como também mineral, e pode ser elencado como fornecedor estratégico de alguns dos países do mundo desenvolvido. Vai depender do quê? Aí sim, do nosso para casa, o que nós vamos fazer para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Essa é a grande discussão. Para captar essas oportunidades. E também contrapor o discurso que até pouco tempo atrás deixava o papel da indústria em segundo plano. As pessoas, as teorias econômicas recentes pregavam que indústria não era relevante, que o relevante era deter o design, o conhecimento, o know-how e terceirizar a indústria. E, na verdade, vários países que fizeram isso agora estão muito arrependidos e retornando ao modelo industrial, porque viram que, na verdade, transferiram o seu desenvolvimento para a China. E países como o Brasil, continentais, eu vejo comparação do Brasil com a economia da Suécia ou com a economia da Suíça, com economias pequenas, que os seus países têm 100 quilômetros de uma ponta a outra. A Suécia é um pouquinho maior, mas a Suíça é um pouquinho maior comparada com a Suíça, né? Comparada com o Brasil, não é nada. Então não dá para comparar países continentais como Brasil, China, Estados Unidos, Rússia, Canadá. Esses são países únicos no mundo. Índia, tirando o Canadá, grande massa populacional e também grande massa territorial. Nesses países, a necessidade de ter cadeias produtivas completas é muito mais relevante do que países que podem ter relações de troca muito maiores, que são países que podem se especializar numa produção de determinados itens específicos, ser o melhor do mundo naquilo e sustentar a sua população inteira, de 4, 5 milhões, baseado naquela economia. Países como o Brasil, de 220 milhões, não têm essa realidade. Nem com a nossa dimensão territorial, dada a diversidade de produções que nós temos aqui. Então, nós precisamos, sim, de uma indústria forte, e essa é uma grande oportunidade, nesse momento, para o Brasil, e o Brasil pode ser visto como um dos locais onde eles vão diversificar a produção, retirando investimentos da China e passando para outros países. Mas, para isso, nós vamos ter que fazer a nossa parte. E, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista estratégico, depender de um país é muito crítico. E eu acho que o Brasil não pode se dar esse luxo. E, infelizmente, a gente se deu ao longo dos últimos anos e vamos ter que rever esse nosso posicionamento. Bom, oportunidades para a indústria aqui são o volume de serviço que o sistema indústria, sistema FIENG, presta. Nós temos um conjunto enorme de 44 laboratórios em Minas Gerais que podem dar consultoria e ajudar vocês a desenvolver processos tecnológicos. Nós temos uma educação com mais de 100 escolas entre do SESI e do SENAI em todo o estado. E nós temos também toda uma área de apoio ao empresário, né? Nós temos uma área de consultoria aqui, tanto na área de energia, como na área de meio ambiente, como na área tributária, como na área jurídica.
e também na área financeira à disposição de todos os industriais que enfrentam problemas nesse momento. Então, era essa a minha apresentação. Eu abro aqui para perguntas, porque eu tenho certeza que o mais rico será o nosso debate. E estou aqui à disposição de todos. Ok, muito obrigado, doutor Flávio. Realmente foi espetacular, não podia ser diferente de uma palestra sua, muito enriquecedora. Eu me atrevo aqui a fazer a primeira pergunta. Qual seria o cenário caso as relações comerciais com a China sejam rompidos ou tornar um pouco mais difícil aí essa relação? Minas Gerais até depende, na verdade eu não sei os números exatos, nós dependemos aí da fabricação chinesa, mas acho que o Brasil inteiro está dependendo, né? E será que esse cenário nosso seria a hora de nós levarmos em conta que a nossa força natural seria a agropecuária e nós entrarmos de vez pelo agrobusiness? Bom, essa foi uma ótima pergunta, Antônio. E eu tenho um prazer enorme em respondê-la, que isso aí é... O Brasil vem sendo míope na sua percepção de valor. O Brasil tem síndrome de inferioridade, é complexo de inferioridade. Qualquer análise geopolítica do nosso fornecimento para a China, tudo aquilo que a gente fornece para a China, quem precisa de comprar da gente é a China. Não somos nós que precisamos de vender para eles. O minério de ferro que a gente tem e exporta para eles é o mais rico do mundo, ele não tem onde comprar. Ele pode comprar minério de ferro pobre na Austrália, que é parecido com o de Minas Gerais, mas ele não tem o minério de ferro rico do Pará. E a Vale, muita gente divulgava que a Vale queria sair de Minas Gerais. A Vale não quer sair de Minas Gerais, que ela mesmo blenda o minério rico dela com o pobre de Minas Gerais e entrega para o chinês o minério blendado. Pode blendar lá mesmo, que faz estrutura blendar na Ásia. Mas se ela comprar, entregar só o rico para o chinês vai comprar o pobre de outro lugar, ela perde market share. É isso que muita gente, por exemplo, eu estou esclarecendo até um ponto que foi muito divulgado aqui, de maneira equivocada, por gente que não conhece as cadeias, não conhece a sistemática do mercado internacional. Se a Vale entregar só o rico, ela perde metade do mercado. Porque o chinês vai comprar o pobre da própria China, que tem minério pobre, ou da Austrália. Então, o minério que nós vendemos para a China, ela não tem como substituir de outro lugar, pelo teor de minério. Primeiro ponto. A soja. A soja, a China já compra a soja como diversificação, porque ela já tem uma dependência dos Estados Unidos. E a relação dela com os Estados Unidos não é melhor do que a nossa, conosco. Então a soja já nos compra para diversificar do cenário americano. Então ela não vai deixar de comprar soja do Brasil, porque eventualmente nós tivemos uma posição mais dura de comércio internacional. Celulose, que é outro item que pouca gente dá valor, mas é outro item relevante nas pautas. Não vai trocar, porque o Brasil é o maior produtor mais barato do mundo de celulose. Carne animal, idem. Ninguém tem preço de carne animal como nós. Nem de frango, nem de suíno, nem de bovino. Então, como é que a China vai boicotar as nossas exportações? Ela não vai. Estrategicamente para ela, aquilo que a gente exporta, eu elenquei aqui 4 produtos, vocês podem ver que é mais de 90% do fluxo de comércio de exportação do Brasil, esses produtos. Então, os produtos que a gente exporta para a China é que precisa de comprar da gente. Nós é que não sabemos utilizar. E os chineses não, os chineses são muito hábeis do ponto de vista comercial, eles blefam com a gente o tempo todo e a gente engole o blefe. Tá certo? Então eles blefam e jogam a posição política deles no debate e nós engolimos o blefe. Eles falam, vou cortar isso. Aí simula lá que corta, suspende por 15 dias, que eles nem podem alongar muito mais do que isso. E aí dá um rebuliço aqui, os nossos diplomatas abrem as pernas e lá vai o chinês posicionando e metendo ferro. Nós temos várias cadeias produtivas do Brasil industriais que o chinês faz dumping declarado. Produtos que o chinês vende para o mundo a $5,50, que o Brasil é produtor, que para o Brasil vende a $2,50.
Como é que o produto, a média que ele exporta para o mundo é 5,50 e para o Brasil é 2,5? É dumping. Aí chega lá no governo, não vamos entrar porque a China pode achar ruim, etc. O governo não vai bancar isso. Então, uma questão até de posicionamento. E eu acho que essa crise serviu. Porque agora todo mundo viu que o chinês não é bonzinho, não. Na hora que o bicho pegou lá, ele falou, não vou vender isso, não vou vender aquilo, não sai um respirador aqui, não sai não sei o quê. Peraí, preço do respirador é 10 vezes mais caro. A própria Fieng que comprou respirador chinês, eu cancelei agora. Eles reajustaram, mudaram a negociação mais de 15 vezes, depois de fechada. 15 rodadas de mudança. Você vê o Pará lá, recebeu o respirador, nenhum funciona, comprado a preço de ouro. Fora que os chineses, na hora que o bicho pegou, definiram que os respiradores bons todos foram para os Estados Unidos. Então, eu estou aqui dialogando com vocês, colocando o seguinte, no que tange a nossa exposição à China, que é o nosso maior importador, o Brasil tem que perder o complexo. O que é que eu vendo que a China pode ficar sem? Nada. Por quem que ela pode trocar? Ninguém. Ela vai comprar soja só dos Estados Unidos, vai ficar na segurança alimentar de depender dos Estados Unidos, que é o maior inimigo potencial dela aí na hegemonia mundial. Não vai. Do ponto de vista estratégico, a China vai comprar do Brasil. Bom, com relação à agricultura, a agricultura, de maneira geral, é muito boa de marketing, mas os dados econômicos, é aquilo que a gente viu lá, o PIB da agricultura é 7%. A agricultura em Minas Gerais arrecada menos de 5% dos tributos. E eu não estou dizendo que a agricultura não está fazendo o papel dela, não estou tecendo crítica, não. O que se emprega na agricultura é muito pouco. Hoje o campo é todo mecanizado. Lembre-se que eu falei que o Brasil é um país continental de 220 milhões de pessoas. Ele não vai viver de exportar soja e milho e frango e suíno. Mesmo porque quando vende frango e suíno já é indústria, né? Que se picar, moer, triturar, já virou indústria. Já não é mais agricultura. Agricultura é o boi vivo, é o porco vivo, né? Então, não tem como empregar a massa da população brasileira. É claro que as maiores vantagens competitivas do Brasil estão na agricultura. Eu não estou dizendo que não. Só que a agricultura é o ponto mais sensível do ponto de vista geopolítico. É o lugar que os países mais colocam barreiras sanitárias, porque eles não querem ter o quê? Insegurança alimentar. Então a maior parte dos países protegem suas cadeias de produção de alimentos. Então o Brasil já está num patamar onde é muito difícil ele crescer na produção de alimentos de maneira a colocar 220 milhões de brasileiros dependendo desse segmento. E, na verdade, nós vamos precisar do segmento de serviço, que é onde emprega mais, não é nem a indústria. Mas a indústria e a agricultura é onde você gera renda para bancar o serviço. Então, eu não acredito no modelo de dependência de commodities para exportar, portanto, não acredito no modelo dependente só da agricultura. Num país, se a gente fosse o Chile, ok, 20 milhões de habitantes, poderíamos viver de soja, de carne, de um ou outro produto. Nós somos o Brasil, 220 milhões de habitantes, não dá para viver só dessas cadeias, por maior que a gente seja. E a gente já ficou grande, agora qualquer coisa a gente tem que deslocar players também grandes, né? Os Estados Unidos, todo país do mundo tem muito mais interesse comercial em negociar com os Estados Unidos que com o Brasil. O outro grande produtor de commodities agrícola é os Estados Unidos. Então nós passamos a deslocar os Estados Unidos, que é o maior importador mundial de tudo. Então na hora que os Estados Unidos bancar para alguém, você tem que comprar a sua soja, senão eu não te compro isso, fica difícil tirar. Nas carnes, eu acredito que a nossa vantagem competitiva é maior. Mas nos produtos agrícolas, aí a gente já tem um pouco mais de dificuldade em deslocar os Estados Unidos, por exemplo, em trigo, que nós nem produzimos direito, mas soja, nas grandes commodities internacionais, a gente já está num patamar muito elevado. Eu vejo no campo o Brasil podendo crescer na fruticultura, né, em frutas. O Brasil tem um potencial
muito abaixo do que ele performa, mas por dificuldades logísticas, né? Então, o setor aí de frutas no campo é um setor que pode crescer muito, e alguns setores que você agregue a industrialização. Por exemplo, o café em grãos, ele não tem mais muito potencial de crescimento, mas o café beneficiado, industrializado, com uma marca, etc., é onde a gente teria potencial para gerar valor e renda aqui no Brasil. Perfeito, satisfeito com a resposta. Ainda resta a indústria de turismo, né? Se bem que agora o turismo fica prejudicado, porque vai ficar todo mundo desconfiado, né, de visitar, de pegar na mão, e, enfim, de viajar, né? Ainda tem a indústria do turismo, é uma indústria que o Brasil teria um potencial enorme e que vai ficar muito prejudicada daqui para frente. Mas talvez a gente tenha um turismo regional sendo desenvolvido, entendeu, Antônio? Que o Brasil tem que descobrir ele mesmo, né? Muita gente no Brasil conhece as capitais da Europa, os Estados Unidos e o Canadá inteiro, conhece até alguns locais da Ásia e não conhece ali a Serra do Cipó aqui em Minas Gerais, não conhece, para ser bairrista, falar da gente, não conhece as cidades históricas de Minas Gerais, não conhece as nossas estâncias hidrominerais, só para falar de Minas Gerais, né? E não conhece o Brasil como um todo. E o Brasil tem... É absurdo o número de pessoas, por exemplo, que não conhecem Foz do Iguaçu. Eu fico espantado. Então nós temos aí oportunidade no turismo. Volto a dizer, viu, gente, a agricultura é o segmento de maior potencial da indústria brasileira. Da indústria não, do Brasil. Mas não tem condições de sozinha tocar o Brasil para frente. É um dos fatores de crescimento, mas nós não podemos ter o nosso modelo de crescimento baseado só no setor agrícola. Eu não fiz nenhum demérito à agricultura, não. Exatamente. Ainda tem a questão da possibilidade agora de nós estarmos aí fortalecendo, né, as indústrias do interior, né? E falando em indústria do interior, eu quero aqui agradecer aí que está nos assistindo, Fulvio Ferreira, foi presidente da CDL local e vice-presidente, salvo engano, da FCDL. O senhor deve conhecê-lo. Tem também aí o nosso querido amigo Bergman, que está aí do outro lado. Ele também é um capitão, um comandante da ADESG, né? Ajudou a fortalecer a ADESG. Aliás, tem muita gente da ADESG do Brasil inteiro aí, viu, doutor Flávio? Com certeza. Tem mais pessoas fazendo perguntas, salvo engano, Elisa, doutora Lídia Prata, doutora Elisa Araújo, por gentileza, fiquem à vontade. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Boa tarde, Elisa. Tudo bem? Tudo bem. Presidente, primeiro eu queria te agradecer por ter disponibilizado seu tempo aqui para fazer essa palestra para a turma da ADESG aqui, sediada em Uberaba. Você falou sobre o papel do governo na retomada da economia e que isso dependeria de uma agenda estruturada de reformas que permitisse investimentos privados. Qual que você julga aí, na sua opinião, alguma ideia estrutural aí dentro desse papel do governo? Qual o principal papel do governo aí? Uma opinião, assim, alguma ideia dentro desse papel do governo, dentro dessa agenda que o governo deveria fazer? O que você julga aí que seria uma estrutura principal, uma ideia principal dentro dessa estruturação de retomada? Bom, nós fizemos essa demanda ao governo federal, o governo incorporou isso na sua proposta, quer dizer, como nós vamos fazer a retomada? Já que não tem dinheiro público, ou tem pouco dinheiro público para fazê-la, nós temos que melhorar o ambiente de negócio. E a gente tem aquilo chamado custo Brasil, e você tem o custo Brasil explícito e oculto. Então a gente trabalhou propostas nos dois custos Brasil. Só a FIEM está encaminhando para o governo quase 200 propostas que não envolvem mudança de lei complementar, só lei simples
ou decretos. Decreto o governo pode fazer a qualquer momento e leis ordinárias, que não dependem de PEC, votação por maioria simples no Congresso, é mais fácil também. Essas mudanças visam desburocratizar o Estado brasileiro e tirar todos os entraves à produção. Porque o problema do Brasil são os detalhes. O inferno está nos detalhes. Aí tudo que você vai fazer tem uma série de impedimentos. Então o que nós queremos tirar é esses impedimentos de quem produzem e que consomem boa parte do PIB do Brasil e oneram os nossos produtos. Então, nesse momento, se a gente tiver uma agenda de micro-reformas, não estamos falando das macro-reformas, já vai dar um impulso econômico absurdo. E são diversos temas, do meio ambiente, do tributário, do trabalhista, que infernizam a nossa vida no cotidiano e geram custo para o Brasil, e de burocracias, que só oneram também. Bom, então tem essa agenda de reformas que eu considero que a primeira é mais fácil de ser feita. A maior parte delas é por decreto, quase 70%, e 30% seria por lei ordinária. Depois você teria as macro-reformas, que aí nós estamos falando de reformas que a maioria seriam reformas constitucionais, que são as PECs. E a primeira que eu faria é a reforma administrativa, que é a reforma do setor público. Nós temos vários assuntos no Brasil que são tabus e que precisam ser tocados. Por exemplo, eu vou falar um que eu falei logo que eu assumi aqui, que eu recebi uma série de ameaças de morte quando eu falei desse, que é do fim da estabilidade do servidor público, que nenhum político gosta de falar. Ora, eu não estou falando quem já tem direito que deixe de ter. Não, mas vamos acabar com a estabilidade para quem entrar na carreira a partir de agora. Nós estamos num mundo em transformação, que as coisas ninguém sabe o que vai ser no mundo. Por que alguém, só porque fez uma prova, um concurso público, vai ter os próximos 40, 50 anos da sua vida desenhados numa carreira que a gente acaba tendo que ter a carreira depois que ela nem tem função? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito grande, que todos nós, oficial de justiça, nós estamos no mundo da internet, nós estamos no mundo eletrônico, nós estamos no mundo digital. Os processos, a justiça já foi digitalizada. Por que nós precisamos de uma pessoa para ir lá notificar pessoalmente? Aí você pode dizer, olha, tem um outro caso específico, tá bom. Mas se não for uma profissão em extinção, é uma profissão que hoje você poderia reduzir 90% dela, que não faz sentido nenhum. Agora, se você reduzir hoje, você tem não sei quantos mil oficiais de justiça concursados, que tem uma categoria, uma classe, etc, etc, etc. Ou seja, o Estado brasileiro, quem é gestor público sabe. Trabalhar com o servidor, tem ótimos servidores que são muito proativos, que são eficientes, são competentes. Agora, tem um monte que passou o concurso, acha que nunca mais vai ter que fazer mais nada, porque passou o concurso, passou o período probatório, o Estado é que deve a ele. Isso, essa estabilidade, mina a produtividade do setor público e do setor privado, que depende do setor público. Então, eu estou dando um item apenas, que é fim da estabilidade do servidor público. Agora, eu vou ser contra o fim da estabilidade de um juiz? Não, porque tem uma razão pelo qual o juiz tem que ter estabilidade. Mas a secretária da prefeitura não tem que ter estabilidade. Secretária, eu não estou falando, é secretária do secretário, cargo, chefe da prefeitura, não estou falando, é a secretária mesmo, que despacha, que atende telefone. Ela não tem que ter estabilidade. Nós não temos que ter uma série de profissões com estabilidade. Acho que delegado, promotor, juiz, e paro por aí. Tem que ter estabilidade. Mesmo assim, não é estabilidade, o cara cometer um crime, ele é aposentado, a punição dele é aposentadoria precoce. Não tem condições. Nós vivemos hoje num Brasil muito simples. Toda a economia real afundando, 93% dos negócios estão sendo afetados negativamente, mais de 95% das famílias. Agora, quem é funcionário público está em casa.
Se não for do governo de Minas, que vai ter um pouquinho mais de dificuldade, está recebendo salário, tudo normal, tudo acontecendo. Quer dizer, não é que eu quero criar instabilidade para o servidor público. Eu quero que o servidor público seja sócio desse pacto social. Hoje ele não é. Ele está dissociado. Tanto faz se a sociedade vai bem ou vai mal. A situação dele é imutável, pelas garantias constitucionais que nós demos no passado. Não dá. O novo mundo não vai aceitar um Estado ineficiente e hiperdulário como o Estado brasileiro. Quase 30% dos servidores de educação, que de fato não são tão bem remunerados como gostariam, mas é a realidade que boa parte da população brasileira não é tão bem remunerada como gostaria, que não é só o servidor da educação, hoje estão afastados, recebendo no Estado. Quase 30%. Como é que você pode conseguir conviver com isso? 30% da maior categoria está afastada do Estado de Minas Gerais. Quer dizer que nós temos que ter 30% mais de professor para substituir os afastados que já vão aposentar com 25 anos. Que é outro problema. A aposentadoria do servidor público em Minas Gerais é 48 anos médios. Poxa, eu não queria que eu fosse presidente da FIEM, porque eu era muito novo. Assumi aqui com 46. O presidente mais novo das últimas 6 décadas. Mas, para ser funcionário público do governo, eu já estou aposentando. Eu estaria quase na idade média de aposentadoria do governo do Estado. Tem alguma coisa errada. Então, a reforma administrativa é a primeira. E outra coisa, nós precisamos colocar a meritocracia no serviço público. Eu não posso pagar o servidor bom a mesma coisa que eu pago por ruim. Por que tem que acabar a estabilidade? Porque o ruim tem que ser mandado embora e o bom tem que ser promovido. E ele tem que ganhar mais. Ele tem que ter metas de produtividade, de prêmio, etc. Mas não pode ser uma coisa que vale para todo mundo, porque aí tanto faz, aí ninguém faz nada. Então, eu quero trazer a meritocracia, porque nós também temos uma realidade. Tem cargos no serviço público que ganham menos que outros. Mas você tem cargos no serviço público que são um verdadeiro paraíso. Porque você tem estabilidade, você não corre o risco, o salário é alto, no final do mês está depositado. E tem muito servidor que ganha muito mais que os similares na iniciativa privada. Tem cargos no serviço público que ganham 5 vezes mais que o par da iniciativa privada. Então, tem alguns equívocos que têm que ser corrigidos. Então, a reforma administrativa seria a primeira, na minha percepção. Por que a primeira? Se eu fizer a reforma tributária com o Estado do tamanho que está, ela vai ter que caber dentro do Estado, ou seja, vai ter que aumentar o tributo. E as pessoas acham que quem paga o imposto é o empresário. Não, o empresário paga imposto de renda. Quem paga imposto é a população que consome o produto que o empresário produz. E nós, empresários, temos que parar de falar essa mentira, que a gente paga imposto. Porque toda vez que a gente fala que paga imposto, quem está no serviço público fala, vou aumentar o imposto para ferrar aqueles empresários, para a população, a dona Maria que está assistindo em casa, falar, isso mesmo, aumenta, que eu vou dar educação, saúde. Mal sabe a dona Maria que é ela que paga quando compra o sabão, quando compra o livro escolar do filho dela, quando compra a comida que ela está comendo. Ela é que está pagando aquele imposto que foi aumentado. Então, é uma discussão perversa que nós, de certa maneira, classe empresarial, aderimos a ela e damos fundamento, porque a gente reclama que a gente paga imposto. No Brasil, você paga imposto na imprevisibilidade. Qual que é o grande problema do Brasil? A segurança jurídica. E aí você faz o empresário pagar imposto, porque ele não previu aquilo no custo, e você gerou um passivo para ele que, de repente, ele descobre que a empresa dele não vale nada, porque tinha um passivo descoberto. Então, a segurança jurídica é outro item que eu tocaria, é uma reforma jurídica completa do Brasil, dando segurança jurídica para os investimentos, que os investimentos vão vir. Os investimentos não vêm para o Brasil com medo da insegurança jurídica. As multinacionais que vêm no Brasil, as suas filiais nunca conseguem explicar para a matriz o que acontece aqui, porque aos olhos deles são fatos inexplicáveis. Então, vai indo, cansa. Por que nós tivemos empresa igual o Citibank que saiu do Brasil? Porque não aguentava mais ação trabalhista, que não tinha o que fizesse, que continuava tendo lá, bancário, não sei quantas mil. O Citibank tinha 3% dos funcionários do Brasil
do mundo, os do Brasil eram 3%, e era 90 e tantos por cento do número de ações trabalhistas. Eles não conseguiram entender aquilo, estou dando um exemplo, mas tem uma série de informações que muitos executivos de multinacional simplesmente nem conseguem explicar para a matriz o que acontece aqui, por conta da insegurança jurídica. Como é que uma coisa podia, agora não pode, e nós estamos devendo 5 anos para trás? Muitas vezes, isso inibe novos investimentos no Brasil. Isso eu percebi de maneira clara por vários executivos que bateram na minha sala aqui ao longo desses 2 anos de gestão. Ou seja, eles muitas vezes têm dificuldade de convencer a matriz, o Brasil tem o melhor plano de negócio, tem o melhor não sei o quê, mas na incerteza jurídica, eles mandam para outro lugar o investimento. Então, eu trabalharia muito na segurança jurídica, faria, depois da administrativa também, a reforma tributária, e faria também, aí na minha percepção, uma ampla reforma política. Agora, esse é o desafio maior. Obrigada, presidente. Não aberto por perguntas, na virada da linha prata. Canal aberto para perguntas, doutora Lídia Prata, presidente do grupo, mas vontade de Lídia. Boa tarde, doutor Flávio. Prazer em ouvi-lo. Foi excelente a sua palestra, nós gostamos muito esclarecedora, mas também um tanto quanto preocupante com relação às projeções para o futuro. Na realidade, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas eu vou fazer, em primeiro lugar, a pergunta enviada pelo nosso companheiro ex-presidente da ACU, que é o Manuel Rodrigues. E ele pede para perguntar, em primeiro lugar, o que a FIENG e o governo de Minas estão fazendo para trazer indústrias de valor agregado, como, por exemplo, indústrias de esmagamento de soja, para trabalhar as terras raras da CBMM, porque isso traria, na opinião dele, um grande impacto financeiro e tributário para o Estado. Outro item que ele questiona também: quais as possibilidades que estão sendo trabalhadas pela FIENG, juntamente com o governo de Minas, para acelerar a implantação de empresas, de indústrias de informática e celulares para o nosso Estado? Eu só fiquei na dúvida, falou esmagamento de soja e terra rara, são duas... Foi. A senhora comentou esmagamento de soja, né? E depois falou terra raras da CBMM. São 2 setores industriais diferentes, né? Okay. É porque cortou um pouco, eu fiquei na dúvida. Bom, vamos lá. O desafio de trazer indústria para Minas Gerais nesse momento, pós-Covid eu nem sei dizer, porque não tem ninguém nem vindo, nem conversando, nem falando. Existem os projetos. No ano passado, Minas Gerais conseguiu captar um volume recorde de investimentos anunciado pelo índice, bateu todos os recordes com investimentos anunciados, novos investimentos de novos players de 55,5 bilhões de reais. Aí mesmo na região nós estamos com a cervejaria se instalando aí, né? Um projeto que a própria FIENG atuou junto com o governo do Estado. Nós temos hoje uma área de atração de investimentos aqui na FIENG, que é bastante atuante, e uma área de atração de investimentos que é o INDE, no estado de Minas Gerais. Tem algumas cadeias produtivas que estão fora daqui, quer dizer, não adianta trazer celular, porque celular no Brasil vai instalar em Manaus, não vai instalar em lugar nenhum. Não temos como competir. Lá não tem, lá tem uma série de incentivos fiscais, é uma realidade. Então, essa daí fica difícil.
trazer esmagador de soja. O segmento de esmagamento de soja é um segmento dominado por players mundiais, né? Minas Gerais não é um grande produtor de soja no Brasil. Então, do ponto de vista logístico, a gente pode tentar trazer, mas o desafio aqui é logístico. E o desafio é estar próximo do fornecimento ou do hub logístico, que eu acho que até Uberaba é um bom hub. Nós estamos tentando trabalhar aí e melhorar o escoamento dos produtos via ferrovia aí da região do Triângulo. É possível, é uma área que é possível, mas são poucos players, é uma discussão um pouquinho mais longa. Terras raras, a própria Codemig vem desenvolvendo as terras raras e a própria Codemig também, né? A Codemig e a CBMM. Então, você tem aí todo um trabalho de desenvolvimento, é uma tecnologia incipiente, ainda não é fácil. Tem alguns horizontes positivos aqui no estado de Minas Gerais. Os setores de Minas Gerais que continuam mais atrativos é o setor de alimentos, justamente pela nossa diversificada produção agrícola, que continuam captando um volume grande de investimento, a área de alimentícia, que felizmente é uma área que sofreu pouco com a crise. O setor mineiro-metalúrgico, justamente pela vantagem competitiva de ter os minérios e, consequentemente, suas cadeias agrupadas aqui em Minas. E alguns setores de economia tradicional. Então, dizendo o seguinte, o governo estadual ele não é muito bom de marketing, ele tem trazido muita coisa, mas divulga muito pouco. Então, em alguns lugares, você tem uma divulgação maior. Para vocês terem uma ideia, janeiro e fevereiro, antes da crise do Covid, a arrecadação de Minas Gerais cresceu 20%. Lembrando que da arrecadação mineira, 48,8% é recolhido pela indústria. Lembrando que a gente é quase só 25% do PIB. Então, a indústria paga o dobro de imposto que a sua participação relativa no PIB. Então, esse crescimento, boa parte dele veio do segmento industrial, conforme nossos estudos, e em decorrência dessas indústrias que estão vindo aqui. Na própria região do Triângulo, nós temos o projeto da LD Celulose, aí também, que é muito grande. É um investimento de mais de 7 bilhões de reais, que foi muito pouco divulgado. Se você olhar fora do Triângulo, pouca gente sabe que ele está sendo feito aqui em Minas Gerais, né? E você tem vários outros segmentos que a gente tem conseguido trazer investimentos, e eu acredito que com essa crise do Covid vamos ter mais oportunidades que agora. A vantagem é que a gente tem um governo que ajuda muito, fala a linguagem do empreendedor, apesar da difícil situação do Estado. Tem algum ponto que eu não respondi, Lídia? Creio que respondeu sim. Nós temos aqui na nossa região de Uberaba alguns projetos grandes que são relacionados à implantação de um aeroporto internacional de cargas, a criação também de uma zona franca na nossa região, e tudo isso está parado, de uma certa forma, principalmente essa da zona franca, por conta de questões legais. O que o governo de Minas e a FIENG podem trazer ou ajudar o Uberaba a implementar esses dois grandes projetos que estão paralisados ou estão andando muito devagar nesse momento? Então, vamos lá. Agora é o momento que eu perco os amigos no recinto. Eu não acho que, nesse momento, o aeroporto de cargas aí tem viabilidade. Eu já falei isso de maneira educada, né, com muito jeitinho. E ainda mais diante dessa crise aérea que você vai ter uma mudança muito grande. O Brasil comporta, no máximo, 2 hubs de carga aérea no Brasil. E não tem dimensão nem escala que justifique que esses hubs vai ser aí entre Uberaba e Uberlândia. Eu estou sendo bastante franco. Eu acho que Confins tem chance, e inaugurou agora o aeroporto Indústria, de ser um dos aeroportos industriais, porque tem área de expansão, já tem uma malha de voos,
tem uma série de... O setor aéreo é bastante complexo, né? A carga, ela precisa do passageiro, muitas vezes, para se viabilizar. O aeroporto de carga ele tem que ter frequência de voos. E para ter frequência, você tem que ter até uma população em torno desse aeroporto. Você tem uma série de características que justifiquem. E na minha leitura, e com vários especialistas do segmento aéreo, muitos me falaram que isso aí, eu estou falando que eu consultei alguns, é um sonho de verão de algumas pessoas pouco informadas a respeito do setor aéreo. Então eu estou aqui, eu sei que é um impacto duro, falei, é a hora que eu perco os amigos no ambiente, mas eu sou pautado por falar a verdade. Né? Em ambientes mais políticos eu posso até falar, olha, para o futuro e tal, mas aqui entre nós eu não tenho por que falar isso. Eu vejo sim um grande modal logístico no Triângulo, mas não aéreo. Infelizmente. Tem alguém que queira me perguntar? Todo mundo desligou ou não? Não, está todo mundo aqui. Contando a respeito da ZPE. ZPE. Ah, da zona de... a ZPE, nós estamos, inclusive, brigando por ela. E aí está na burocracia da Receita Federal, né? A ZPE, sim, é uma área que até se depois instalada, até pode criar, dependendo do tamanho da dimensão da ZPE, até escala, se trouxer grandes empresas, etc., etc., para ter um aeroporto indústria. Vocês veem o seguinte, o aeroporto indústria aqui de Minas Gerais, de Confins, demorou 20 anos para sair do papel. Eu vou inaugurar ele agora, dia 21, em tese. Isso nós estamos falando do terceiro, quarto hub logístico do Brasil e de um local que tem espaço para ter uma segunda pista, tem espaço para ter uma série de coisas, tem espaço para fazer o aeroporto indústria em volta e tem fluxo de passageiro. Porque qual que é o problema do aeroporto indústria? Muito lugar. Tem fluxo, mas não tem espaço. Por que Guarulhos não vai fazer? Porque não tem espaço para fazer aeroporto indústria lá. Apesar de você ter uma indústria em volta. Campinas já tem espaço, não é tão bom quanto Confins. Os dois potenciais aeroportos e indústrias do Brasil são Campinas, Viracopos e Confins. Na minha leitura, hoje, sem espaço para um terceiro. Esse é o quadro. Agora, a ZPE, sim, está dependendo da burocracia. Muito bem, até que separei essas novas perguntas, eu quero aqui enaltecer a participação do Fúvio Ferreira, Eclair Gonçalves, Gustavo Alberto Troporsky, professor Alberto, professor Heck. O professor Heck foi presidente da ADESC Nacional 2016-2017, espetacular. Tem aqui Fabiano Elias, Alessandro Gonçalves dos Reis, Matheus Moraes, Geraldo Salge, lá de Maringá, aliás, de Curitiba, pessoal de Teófilo Otoni, pessoal aqui de São Paulo, Paulo Elmo de Montes Claros, o rei do quilo, o super quilo. Tem aqui uma pergunta, na verdade são duas, né? O professor Heck parabeniza o senhor, doutor Flávio. O professor Heck está aqui mandando um abraço, gostando muito dessa live. Tem aqui o doutor Nelson Araújo, empresário, já quase que centenário do turismo aqui no Triângulo Mineiro. O doutor Nelson Araújo faz o seguinte: doutor Flávio, Itália, Espanha, Portugal e França formam a região líder como destino turístico mundial. Este fluxo doravante vai se deslocar para outras regiões. O senhor concorda que esta é a hora do Brasil se despontar como um novo destino turístico mundial, dada a sua diversidade? Eu concordo, eu acho que o eixo mais fácil é o turismo regional, né, que da América do Sul num primeiro momento. Porque, na verdade, as dificuldades das pessoas irem para a Europa, em termos de risco, vão ser maiores até iguais a vir para o Brasil. Lembrando que aqui as pessoas ainda têm a sensação de insegurança.
Então, um dos aspectos maiores do turismo brasileiro não decolar é a insegurança e a nossa baixa infraestrutura, tanto em aeroportos, mas também em capacidade hoteleira. Por quê? Porque nós temos dificuldade para investimento por causa do custo do Brasil, né? O setor, as passagens aéreas no Brasil são mais caras, é muito mais caro voar interno no Brasil do que voar interno na Europa. Isso afasta o turista, porque o turista, quando ele quer vir para o Brasil, ele não quer vir só para o Rio, ele quer ir para o Rio, quer ir para Cataratas, quer ir para Manaus, quer ir para as praias do Nordeste. Aí, na hora que ele vê cada trecho é R$ 1.500, R$ 2.000 cada perna, ele faz a conta, ele dá a volta ao mundo aí com esse dinheiro. Eu estou dando aqui um exemplo. E o que é o outro problema que nós vamos ter? É que o custo de passagem aérea pós-Covid, os nossos estudos vão dobrar. Porque o custo do transporte aéreo vai ficar muito mais caro. As companhias aéreas vão perder escala, elas vão ser reduzidas. E medidas sanitárias vão ser aprovadas também, reduzindo a ocupação dos voos. Pode ser que não, mas esse é um cenário hoje bastante provável, aliás, um dos mais prováveis. Então, a grande oportunidade que eu vejo sim, é pegar o turista brasileiro que ia para fora e fazer ele viajar aqui dentro do Brasil, fazer no bom sentido, criar atrativos para ele. Porque ele já conhece a insegurança do Brasil. Ele não vai ter que ser convencido, ele já mora aqui, ele é mais fácil, ele vai cair em menos furada que o gringo, entre aspas. Ele já está aqui, para ele o custo de deslocamento aqui é menor que para o turista estrangeiro. E hoje você ainda vai ter a relação do câmbio. Viajar para a Europa com euro a mais de R$6 ficou muito mais caro do que era num passado recente. Então eu acredito que num primeiro momento, sim, devemos investir no turista regional, no próprio turista brasileiro, para aproveitar o Brasil. Agora, as dificuldades que os europeus vão ter, o Brasil vai ter também, que é que as pessoas vão estar menos propensas a fazer viagens longas em função da pandemia e a valorizar mais o local. Então, mas eu considero, qual que é a vantagem do Brasil? Que mercado que o Brasil tem do mercado mundial de turismo? É nada. Nós perdemos para o Chile aqui. Então o Brasil tem a ganhar nisso, enquanto outros têm a perder. O Brasil, se mudar a postura com relação ao turismo, ele pode virar uma potência turística. Aí eu concordo integralmente com as afirmações. Mas eu acredito que, no primeiro momento, as dificuldades que estão para a Europa estão para o Brasil até um pouco acrescidas. As oportunidades podem ser maiores se nós fizermos o para casa, já que hoje o fluxo turista que a gente tem é muito pequeno. E a gente pode fortalecer o hub turístico que já existe no Brasil, utilizando 220 milhões de brasileiros aqui, e por que não nossos irmãos aí da América do Sul, que formam outro tanto de pessoas, que podem sim conhecer as maravilhas do Brasil e estão mais próximos. Muito bem, satisfeitíssimo. Também está aqui ouvindo e parabenizando o senhor, doutor Alexandre Stipante, juiz federal, e o senhor Manuel Rodrigues, que é um empresário aqui da local nosso. Tá? Doutor Flávio, estamos tendo aqui muitas perguntas, mas é chegada a nossa hora de interromper a nossa live, rica e enriquecedora live. E isso não te isenta de estar em Uberaba. Sei que o senhor vem dia 25 agora, né, para poder passar o cargo da Elisa e tal. Se o senhor não vier, o senhor está perdendo a oportunidade de visitar a boa terra. Então é o seguinte, essa excelente explanação que o senhor fez para nós, muito enriquecedora. Te agradeço em nome da DESG regional. Aliás, eu posso até me tomar aqui um pouco de ousadia, agradecer em nome da DESG de Uberlândia, da DESG Ribeirão Preto, tá, que estão todos aqui nos ouvindo e nos vendo. Tem o Bergman aí também, né, que é um baluarte da DESG, tem muita gente nos ouvindo, são muitas as perguntas, mas tudo que começa tem que encerrar, então chegou a hora de encerrar. O convite, a intimação está feita, teremos um CEP agora em 2020, a partir de agosto, tudo leva a crer que nós o realizaremos.
presencial e virtual, só que o senhor já fez o virtual, agora já tem que estar presencial, né? Então, quero te agradecer em nome de toda a nossa diretoria da ADESG Regional Uberaba, agradecer também, parabenizar pelo brilhante trabalho à frente da FIENG regional aqui, Vale do Rio Grande, a doutora Elisa Araújo, fez um trabalho espetacular. Nós queremos também manifestar nosso apreço, né, pelo excelente trabalho e a excelente pessoa que é, muito amiga. Ok? Deixo aí aberto para o senhor fazer as suas considerações finais. De novo, os meus agradecimentos. Bom, doutor Antônio, eu que agradeço em seu nome todos os outros adesguianos que estão aí nos ouvindo. Quero agradecer a Elisa, que sempre tem trabalhado muito em prol da região, fez, conforme o senhor mesmo relatou, um excelente trabalho, está fazendo aí juntamente da FIENG. Então quero agradecer a ela esses 2 anos de empenho e trabalho conjunto, desejar a ela sucesso aí nos futuros voos. Quero dizer também que pedir desculpas, porque me excedi em algumas áreas do conhecimento aqui, eu devia falar só da indústria, mas eu falo mais do que devo mesmo, então eventualmente entro na área dos outros. Então, se tiverem alguns com mais conhecimento que eu nessas áreas e com opinião diversas, respeito, vocês devem estar certos. Mas a função, geralmente eu gosto de trazer pontos que poucas pessoas trabalham, falam, ou pontos polêmicos que as pessoas evitam eventualmente tocar, porque eu acho que é isso que torna o debate mais enriquecedor. E acho que a ADESG é o espaço adequado para isso. Acho que no Brasil se discute muito pouco longo prazo, muito pouco estratégia. Então, parabéns aí ao seu trabalho à frente da ADESG e de todos os outros que estão aqui nos ouvindo, que eu acho que é um planejamento estratégico, um plano de longo prazo é que o Brasil precisa. E às vezes, o que diferencia a gente de outros países no modelo de desenvolvimento. Porque a gente fica governo a governo, trocando, mudando tudo. E nós temos que ter um plano de Estado, não de governo, uma visão de país de Estado. Eu acho que essa é o grande papel que a ADESG tem que legar. E, na verdade, isso só vai ocorrer quando a sociedade se mobilizar, né? Que ela achar que o país não é do governante de plantão, o país é de todos nós brasileiros. E quando for assim, a gente vai ter posição de cobrar de maneira mais, vamos dizer, institucional, que os governos sigam o plano do Estado que nós desejamos para o país. Eu acho que é papel da sociedade civil organizada fazê-lo e cobrar dos nossos governantes em todas as frentes. Quero dizer que, felizmente, na minha avaliação, temos um governo em Minas Gerais que vem tentando acertar, embora é difícil, tem uma curva de aprendizado, mas vem muito bem intencionado e fazendo já grandes realizações, apesar da dificuldade que o Estado enfrenta em todas as esferas, né? Então nós estamos aí, pelo menos nós aqui da FIEM temos conseguido ter uma interlocução muito positiva, e também no governo federal. Quero dizer que até o momento todos os pleitos que levamos sempre foram bem atendidos e, na medida do possível, acompanhados. Então, nós estamos com uma agenda reformista para o Brasil, nós estamos com uma agenda de mudanças. Eu acho que falta um pouco mais de mobilização da sociedade. E aí, independente de lado, pode ser da oposição, da situação, não interessa. Eu acho que é um pouco mais de mobilização em prol do Brasil, não em prol de partido ou em prol de visão, vamos dizer, política específica. É uma visão de Brasil, uma visão de país, eu acho que a ADESG traz isso. Então, quero parabenizar a todos vocês aí que fazem parte dessa grande instituição e dizer que a FIENG está aqui à disposição para a ADESG, se for necessário. Um grande abraço a todos e boa tarde. Um abraço, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão conectados. Foi um prazer estar com vocês. Dentro em muito breve teremos uma outra live, uma
uma outra autoridade à altura do Dr. Flávio. Obrigado, gente. Um abraço.